Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar de um período que acontece na década de 60 em diante, que a gente pode chamar aí de free jazz, avant-garde, fusion, jazz rock e aí por diante, né? E essa, essa, essa época acontece nesse período e claro que no fim da década de 50 muitos músicos já vinham explorando outras coisas, né? A questão da sonoridade, a questão da questão rítmica, a questão harmônica, é, buscando outros caminhos ou novos caminhos, né? A partir desse momento que eles têm as músicas que eles já tocam, né? Desse repertório, eles começam a buscar novos sons. E a partir desses sons, né, o que eles também buscam aí são músicas feitas em outros lugares, como música africana, música asiática, música hindu, música latino-americana. Eles começam a buscar tudo isso e juntar tudo isso num processo musical, né, tudo dentro do que eles faziam, e começam a misturar tudo isso para ver o resultado sonoro, porque na verdade a busca por aí nesse momento mesmo é o resultado sonoro, né? É a questão do todo, como ia soar e até onde eu posso ir, consigo ir com isso, né? Então a questão da forma da música, mesmo a questão rítmica, né, uma forma binária, ternária, quaternária e assim por diante, já não é o suficiente, né? Eles buscam uma outra forma de tocar e explorar isso, né? Então, cada vez mais o pulso começa a ser diluído, né? A forma musical começa a ser diluída e a sonoridade é algo que vem mais forte, né? Então, isso é o que a busca maior é por esse ponto aí. A gente tem um disco do Coltrane, John Coltrane, que é o Ao Vivo no Village Vanguard, de 1961. Esse disco é um disco ao vivo e a gente percebe aí, né, em uma música que o Coltrane toca, tem uns 18 minutos, se eu não me engano, que uns 80 acordes de improviso que ele faz aí, e aí a gente percebe que realmente é o resultado sonoro aí, né? Tipo, ele não tá mais preocupado, tipo, vou tocar tantos coros, né? Claro, você não pensa isso, não pensaria isso, mas não é questão de vai tocar quantos coros e fazer essa frase em cima desse coros. Aí é meio que um todo já assim, né? É buscar a sonoridade do começo ao fim do improviso dele e qual foi o resultado de toda essa sonoridade. Isso é o que começa, essa é uma parte que começa a ser explorada a partir desse ponto aí. A gente tem outros músicos que também tocam. O Wayne Shorter é um músico que toca com o Miles, principalmente nessa época do Miles da década de 60, onde o Miles tem o quinteto, depois o sexteto. O Wayne Shorter é um músico que também explora isso bastante, essa questão da sonoridade mesmo também. E um outro músico também que vem aí, nessa parte do avant-garde aí, que é o Lee Morgan. Ele também, existem outros também, né, claro, mas esses são alguns dos músicos que buscam essa transição aí, né? Busca essa exploração de sonoridade. Muitos músicos nessa época aí começam a ter como referência a música hindu, né? Essa música indiana, e muitos músicos começam a ficar adeptos do islamismo também. Até porque uma questão, a gente percebe no Coltrane, né? Quando a gente lê algumas coisas, busca algumas coisas sobre Coltrane, a gente começa a perceber que ele tem essa busca da religiosidade e ele passa isso, transmite isso da música dele, né? Então a gente vê que o que ele está explorando ali é algo que é mais uma questão espiritual, ou começa a ser mais uma questão espiritual, do que só uma questão musical, né? Então é uma forma de transmitir o que ele sentia, o que ele buscava através da religião também. Então, Coltrane com certeza foi um dos que reforçaram muito isso, né? Ou que reforçou, porque eu já ouvi de outros músicos que a partir dele mesmo começa essa coisa de perceber a música e religião, tal, ou alguma coisa assim. Tem um escritor, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz que quando foi ver o Coltrane tocar, e foi nessa década de 60 mesmo, 60 e alguma coisa já, e ele começa a ouvir o solo do Coltrane, começa a ouvir alguma coisa assim, ele fala que foi algo mais próximo de religiosidade ou de religião que ele chegou, foi quando ele assistiu o Coltrane tocando, solando. E aí ele diz mesmo que ele busca
essa questão, né, da religião, etc. Né? A gente vê que tem uns bateristas, quer dizer, uns não. O baterista Art Blakey também ele se tornou adepto ao islamismo. É, então ele até muda o nome dele, Abdullah Ibn Borra, eu não sei exatamente. E o Ed Gregory também foi um saxofonista que também mudou o nome dele de Saub Shiab, se eu não me engano é isso. Então eles mudaram o nome e tal, e eles buscam também e exploram muito essa parte. O Art Blake mesmo, ele foi um baterista que ele vai por esse caminho, né? Então ele busca também essa questão de explorar, né? O Art Blake já é um hard bop, né? Ele já acontece da metade dos anos 50 para frente e segue com os anos 60 do Art Blake The Jazz Messenger. Segue com essa formação e trazendo já outros caminhos e trazendo vários músicos novos também e dando a voz para vários músicos e etc, né? Um outro músico que a gente percebe que vai por esse caminho também, conversa muito com o Coltrane e também faz isso, foi o Eric Dolphy. E esse disco, Musical Prophet, tem uma música aí que é um standard, chama Alone Together, que é muito conhecido e é muito interessante que ele toca com um contrabaixista, é só o duo nessa música. E a gente percebe mesmo essa exploração da sonoridade, né, da questão modal e qual o caminho que ele vai buscar. No meio da música que ele recita o tema e alguma coisa assim, mas é muito interessante, né, de escutar e de entender o que ele estava buscando também dessa época aí com essa linguagem. E a gente tem também aí o Ornette Coleman, The Shape of the Jazz Come. Esse disco aí é dado como o início do free jazz. Então esse foi o disco que aponta para esse lado aí. E Ornette Coleman também foi um saxofonista aí que explorou muito a questão da sonoridade, da busca de novos sons, da mistura com outros instrumentos, outros músicos. Um músico que toca com Ornette Coleman foi o contrabaixista Charlie Haden. Charlie Haden foi um contrabaixista que quando conheceu o Ornette Coleman, ele disse que o Ornette chama ele para ir na casa dele, para eles tocarem. E aí ele chega na casa do Ornette Coleman e diz que tem partitura por todos os lados espalhadas, e aí eles pegam uma partitura assim e falam, olha, vamos tocar o tema aqui, tem a harmonia, tem o tema, você começa tocando, a gente toca junto aqui. Quando acabar esse tema aqui, aí a gente vai livre, busca outros acordes, busca outras coisas aí, vamos ver no que vai dar. Foi mais ou menos isso. É claro que não vão ver que vai dar de qualquer jeito, né? Tem um cuidado para isso, né? Mas o Charlie Haden fala que vai atrás desse som, começa a buscar isso, e ele falou que pela primeira vez na história em que ele tocava, né, na vida dele ali, ele sentiu a necessidade da improvisação, né? De buscar ou de explorar essa questão da improvisação. Eles tocaram por 4 semanas no Five Spot, e ele falou que essas 4 semanas, por 6 dias da semana, lotado todos os dias, e ele falou que um dos dias que eles estavam tocando, ele estava tocando contrabaixo, e aí ele estava de olhos fechados no palco, tocando ali, e aí ele abre os olhos, e no bar tava Charles Mingus, Roy Eldridge, Percy Heath, que é o irmão do Jimmy Heath, né, o saxofonista, e o do baterista Al Heath. Eles estavam tudo olhando. Ele falou que quando ele viu esses caras tocando, que eram os caras da pedrada ali da época e tal, ele pegou, só fechou o olho de novo, voltou a tocar e tá tudo certo. E seguiu em diante. Um outro músico também que dá pra ser, que a gente pode buscar, Roland Kirk. Roland Kirk foi um músico, ele era cego. E ele tocava, também explorava sons. A gente percebe muito isso, essa questão da sonoridade. E ele tocava com 3 sax ao mesmo tempo ali. E aí a gente percebe bastante na música dele que essa questão da exploração do ruído. O ruído foi um elemento que surge a partir dessa época, que até então não fazia parte da música, né? Então o ruído foi um dos elementos que começam a surgir e a fazer parte dessa música. Então o saxofone começa a usar pedais de efeito para buscar outras sonoridades e tal.
Resumindo, a gente pode dizer que a busca pela sonoridade foi o ponto principal aí dessa, dessa época aí, né? Dessa época em diante. Não só isso, claro, né? Mas esse foi um dos pontos principais. E essa questão da música hindu, que eles trazem também, a forma rítmica dessa música tem uma questão chamada talas e ragas, né? Uma questão rítmica. E essas talas e ragas, elas são feitas de 3 a 108 batidas diferentes. Então, isso é para explorar esse som, né? Dá para fazer muita coisa com isso. E esses músicos aí buscam é, esse elemento sonoro da rítmico, ruído e, enfim, muita coisa começa a acontecer. Já em 1969, a gente tem um disco do Miles Davis chamado In a Silent Way. Esse disco do Miles, eu acho que foi bastante importante também para essa época. Esse disco tem 2 músicas só. A primeira música chama Peaceful e a segunda música chama In a Silent Way. A primeira tem 18 minutos e alguma coisa e a segunda 19 minutos e 52, alguma coisa assim. É bem grande. E aqui a gente percebe já mesmo essa questão da música modal, né? Da música que não tem uma no sentido da forma que a gente tinha anteriormente ali. E a gente percebe a questão da guitarra, vai solando, mas em contrapartida ao trompete, contrapartida da bateria, o piano. A busca do conjunto sonoro é uma outra questão. Muda totalmente do que vinha acontecendo até então. Então, esse disco aí, ele abre portas já para bastante coisa. E em 1970, a gente tem esse disco do Miles, Beaches Brew, que foi um disco muito, muito conhecido, né? Que já é uma questão de um som mais rock, eletrônico, experimental, né? Alguma coisa assim já. E a gente tem vários músicos já os que gravam esse disco e os que acompanham isso, que acompanha esse período, já seguem também por esse mesmo caminho aí, né? Então a gente tem bastante coisa acontecendo e a partir daí a gente tem não que esse disco, o Beats Brew do Miles, foi a porta da entrada dessa parte fusion, né? O jazz rock e tal. Mas claro que foi um disco que mostrou para vários músicos que dava para fazer muita coisa, né? Explorar muita coisa na questão da sonoridade. E muitos músicos que depois seguiram por esse caminho, né? Tiveram sucesso e... A gente vê o John Scofield, mesmo que tocou com o Miles, Mike Stern, os guitarristas que tocaram com ele e buscaram essa questão do jazz, mas com uma pegada mais pro rock, né? A questão guitarrística pro rock. Então, esses músicos também exploraram esse tipo de sonoridade aí. E a gente percebe que, a partir desse momento, não que as outras músicas que existiam, pararam de ser feitas, né? Mas o que estava em foco agora era essa exploração de outra sonoridade e a busca por outros tipos de som, né? Uma fusão aí mesmo do jazz com o rock e com outros músicos, né? Então a gente vê que assim, não é que agora, a partir de agora, só esse tipo de música seria tocado e nada mais que vinha sido anteriormente tocado deixa de existir, né? A gente vê que Louis Armstrong, ele toca o Dixieland a vida inteira. Ele morre em 1971 e desde a década de 10, de 20, ele segue tocando o que ele tocava, acreditava naquilo, ouvia aquilo e tá tudo certo. Duke Ellington também tocava o swing lá com a big band dele, né, a orquestra dele, e era isso que ele acreditava que tocava, né, o que ele fazia. Então, a gente vê que tem alguns músicos que seguem por outros caminhos, alguns ficam onde estão, e que tudo acaba se encontrando, né, em algum momento, né. Mas que agora a questão da década de 60 em diante foi muito importante para essa questão da fusão mesmo, de colocar o jazz em caminhar, fazer o jazz caminhar junto com outros tipos de música. Isso aí foi bom também, né, porque começa a mostrar para outros músicos ou para outros estilos que poderiam ser feita essa junção, né? E aí, a partir dessa junção,
poderia ser explorado outro tipo de som e uma outra forma de tocar isso, né? Porque tinha aquela questão, né, do jazz ser uma música complicada, que é uma música que não dá para ser feita e tal. Então, além do preconceito que já vinha antes, a partir desse momento também acontece uma quebra de preconceito do que vinha sendo tocado ou do que vinha sido falado sobre o jazz anteriormente, certo? Então, a gente percebe aqui que a partir da década de 60 em diante, o que acontece no jazz é uma exploração da sonoridade, uma questão de buscar novos sons de outras culturas para juntar com o jazz. A questão do tonalismo deixa de ser um ponto mais importante ou um ponto importante também, né? Então começa a ter a questão da música modal e a música atonal e tudo começa a acontecer. E a busca por essa sonoridade no todo é o ponto principal, e a questão religiosa também de alguns músicos, né? Querer explorar o instrumento ou a sonoridade como uma forma de expressar essa questão da religiosidade, né? Ou uma questão espiritual, né? Que talvez não acontecesse isso antes ou que não fosse tão mostrada por algum músico, né? Alguma coisa assim. Então esses são os pontos que caracterizam esse estilo para frente aí, né? Na década de 60 para frente, do free jazz, avant-garde, fusion, jazz rock, etc. Daí para frente, tá bom? Então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.